Agora o senhor não tem autoridade para estar me confrontando Não. quando o senhor me chama de senhor, corrupto, publicamente? Pastor, Meu Deus. eu lhe peço moderação. Nós aqui não estamos num embate. Nós estamos em uma Pois não, audiência doutor. solene e formal, como são quando o senhor está Tem gravações ele no dizendo, doutor, parlatório ele de vai sua falar, igreja. ele vai falar. Veja, eu vou fazer ele falar. Eu não estou aqui para mediar discussões. Eu estou aqui presidindo uma audiência. Irmãos, quando você vê uma imagem dessa aqui, que a Bíblia no livro de Deuteronômio condena, aí você pergunta, e Jesus? Aí Jesus, veja a dificuldade que Jesus teve no seu tempo. Porque para mim, uma imagem dessa é a imagem de um fariseu. Não é? Os fariseus, como foi que os fariseus chegaram em Jerusalém? A convite dos judeus. Que é a ideia de que os fariseus se criaram por ali. Não. Eles vieram a convite dos próprios judeus, no sentido de poder haver proselitismo. E veja só, Jerusalém estava em paz. Eles fizeram uma carta, mandaram que Roma enviasse representantes romanos para poder consolidar o poder ali, para se associar à política. Então, hoje a gente vê uma igreja com a imagem desse cidadão aqui, associada à política. Uma das coisas vergonhosas da nossa história da Igreja Assembleia de Deus, toda época de eleição, essa imagem que você está vendo aqui na Bíblia Sagrada, esse cidadão aqui convida o prefeito, o governador, os deputados. Agora, o interessante é que é só na época da política. Porque nos outros cultos, por exemplo, acabou a visita desses homens da igreja. Eles não visitam. Estava falando disso, né? Mas essa imagem aqui... Na campanha política, Isso. prefeito de Jaboatão, candidato a governador, e a gente sabe que existe uma animosidade entre aquela família, né? Claro, o deputado federal sentado lá na frente, abraço, vem. Meu irmão, hipocrisia no meio da igreja. Farisaísmo. Compreendeu? Aí você falando agora, desaparecem. Desaparecem. Cadê? O interesse não é comunhão, doutor Miguel. Jesus Não é deve ser... fraternidade, é político. Jesus deve ser, Josué, o centro das atenções. Agora, exatamente essa imagem aí, imagina se o juiz que foi proferir a sentença visse essa Se imagem. ele visse o essa juiz, imagem. sabiamente, só pela postura dele, porque o juiz, ele é um homem maduro, um homem que já é acostumado a julgar várias pessoas, entende até o comportamento, Emanuel. Até a forma, a sua postura, o juiz naquele momento, ele observa. E ele observou no pastor, quando ele se sentou, a superioridade para todos, inclusive, coisa que é comum, eu já vi processo ser anulado, porque não se deu a vez à defesa fazer as perguntas. Então, é um direito sagrado no Código de Processo Penal, o direito à defesa, pleitear a defesa do seu cliente. Isso é um direito sagrado, chama-se o amplo direito de defesa e do contraditório. Só que ele, na prepotência dele, quando eu me dirigi a vós como advogado, fazendo a defesa de Sivaldo e Giovanni, ele se recusou a me responder, disse que eu não tinha condições morais para lhe indagar. Boa tarde, senhor Ailton. Boa tarde, senhor Ailton. Boa tarde. Doutor, eu não tenho condições de responder a este senhor as perguntas que ele vai fazer. Ele não tem autoridade moral para me confrontar. Agora, eu responder a ele, doutor, é muito constrangimento. Mas o senhor está em audiência. Eu sei, doutor. O senhor respondeu às minhas perguntas, às perguntas dos seus advogados, às perguntas do promotor, o senhor vai responder. Vou responder. E este cidadão advogado está defendendo os querelados. Agora, doutor, a Constituição me dá o direito de ficar calado também.
como testemunha informante, como o senhor iniciou a audiência, eu vou respeitar. Pois não, eu agradeço, doutor. Isso vai causar um prejuízo terrível ao esclarecimento. Pois não, doutor. Mas dos ele não fatos. tem, doutor, autoridade para vir aqui me atropelar e me falar, porque ele está fazendo Eu nem falei. Ele, aqui, o senhor não falou aqui. O senhor faz, ele grava a mensagem, ele ataca frontalmente. Mostra a mensagem. É? Já se Pastor, vai, já se vai vamos provar. fazer o O seguinte. senhor pode esperar que vai provar. Vamos fazer o seguinte. Não vamos dar início a uma polemização sem necessidade. O que eu quero lhe dizer é que o senhor, como informante, o senhor tem esse direito de dizer: não quero mais responder a perguntas e fazer o quê? Mas que, Eu tenho que fazer as Mas que- perguntas. Ele não responde, mas mas eu que- vou fazer. eu ia dizer exatamente isso. Pode fazer. Posso fazer? Exato. Pode fazer. Exato. Agora o senhor não tem autoridade para estar me confrontando Não. quando o senhor me chama de senhor, corrupto, o senhor publicamente. Pastor, Mas, doutor, eu lhe peço moderação. Nós aqui não estamos num embate. Nós Exato. estamos em uma Pois não, audiência doutor. solene e formal, como são quando o senhor está no tem gravações ele no dizendo, doutor, parlatório ele de vai sua falar. igreja. Ele vai falar. Veja, eu vou eu- fazer ele falar. Eu não estou aqui para mediar discussões. Eu estou aqui presidindo Pois uma não. audiência. Veja a que prepotência ele chega até desafiar a própria Constituição Federal, que garante esse direito a qualquer cidadão. Está entendendo? verdade. Cidadão a ser julgado por um magistrado imparcial, um magistrado que realmente saiba avocar para si os princípios legais de quem julga. E ele afrontou isso aí, foi obrigado o juiz parar e dizer: não, peraí, o senhor aqui não está na sua igreja, não. O senhor aqui é obrigado a estar aqui nessa condição de informante. E nessa condição o senhor responde se quiser. Mas o advogado, o senhor não vai poder calar. O advogado vai ter que fazer as perguntas. O senhor responde se quiser. E eu acredito que o doutor Miguel lembra de uma ocasião que o pastor Ailton José Alves estava perante o juiz e as testemunhas, e eu estava lá também naquela mesma mesa, doutor Miguel assim ao lado, quando o juiz inquiriu e disse: do mesmo jeito que lá na sua igreja o senhor considera aquele ambiente sagrado, aqui também é um ambiente sagrado. E o senhor deve obedecer os ritos. Por que sagrado? Porque a lei e a justiça vêm de Deus, na nossa visão, como tementes a Deus que somos, e temos a Bíblia como regra de fé e prática. E um juiz de direito que também estuda a Bíblia Sagrada, mas que sabe que a lei é o código sagrado da humanidade, é onde rege a lei e a justiça, e como era que ele poderia impedir que um advogado fizesse uma pergunta e exercesse a defesa dos seus clientes? Então o juiz disse: o senhor tem que respeitar esse ambiente, porque aqui também é um ambiente sagrado da lei. Olha, José, e nesse ambiente sagrado, o representante legal da igreja, aquele naquele momento era informante, não era representante, o senhor Antônio Peixoto chegou diante do juiz e, em resposta a uma pergunta do juiz, ele disse: senhor, doutor magistrado, os dízimos e ofertas nós entregamos a Deus, nós não entregamos a homem. Aí o juiz ficou: poxa, entregou a Deus? Como é que você pode processar isso na sua cabeça? Entregado? Qual Deus que você fala? Aí o juiz indagou ele: o Senhor Deus? Ele disse: é a Deus mesmo. E nós temos um estatuto e nós observamos o que diz o estatuto. A gente não tem que prestar conta a membro, né? Até porque eles não estão investindo na igreja. Não é investimento. Dízimo e oferta não é investimento. Eu não estou pagando a pastor, nem estou dando dinheiro a ninguém. O dízimo, o meu dízimo, que como membro da igreja, eu acho que o seu também, que se for membro, é entregue ao Senhor. Então, se eu entrego ao Senhor, eu não tenho que exigir contas. Mas, mesmo assim, abstraindo de tudo isso,
abstraindo dessa questão de a quem é dado Quando o senhor fala de entregue ao Senhor, é o Senhor Deus. ao Senhor Deus. Sim. Todos os dízimos e ofertas, eles, mesmo que tenham sido levados a qualquer instituição, isso eu estou falando, ele está falando da IADPE, como ele mesmo diz. Mas se for a Igreja Batista, ou a Igreja Católica, ou ao Centro Espírita, todos os que estão levando, não levam para pessoas. Levam-nos para uma, vamos dizer uma expressão aqui, uma entidade divina, supra-humana. Né? A divindade. A divindade. Gente, como é que você vai entregar um dinheiro diretamente a Deus? E Deus precisa de dinheiro? O juiz tornou isso como uma ofensa. Foi. O juiz, Emanuel, reputou essa resposta dele como uma ofensa ao sagrado. Tanto que ele registrou na sentença isso aí. Registrou. Foi muito grave. Quer dizer que um ser humano chegar diante de uma autoridade e uma formação jurídica que ele tem, chegar para o juiz e dizer... Uma formação Excelência, jurídica, filosófica, o saber de uma maneira geral, a pessoa dizer uma Aí aberração dessa. chegar, Peixoto chegou e disse, olha, o dízimo que a gente dá na igreja não é para homens. Poxa, se não é para homens, para quem é? Aí disse, é para o Senhor Deus. O Senhor Deus? A divindade é o Senhor Deus? Aí ele disse, Quer dizer que esse dinheiro que ele bota na cabeça das pessoas, induz as pessoas, mente, enganam as pessoas... Ele diz que é para Deus, mas não, o juiz disse, não, para Deus não. Alguém para pode- homens. Alguém pode até se escandalizar, você que nos assim vê através desse canal maravilhoso, pode expressar nas redes sociais que trabalham sobre esse assunto de contribuição, você pode até se escandalizar. Mas o próprio Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, você não pode agora a Deus dar nada, até porque Deus é dono de tudo. Tudo que a gente dá aqui e entrega são as pessoas mortais. E as pessoas pegam esse valor que você entrega e transformam esse valor em pão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento. Então, você não pode entregar o dinheiro para Deus. O dinheiro é consagrado para a obra de Deus, e não a Deus, porque Deus não precisa de nada. Então, imagina um magistrado observar uma pessoa de formação dizer que entrega a Deus como se Deus agora viesse receber os valores que a Bíblia diz que tudo a ele pertence. O magistrado deve ter dito, o Deus que eu conheço é muito grande, não é tão pequeno assim não. E uma coisa, doutor Miguel, quando o senhor falou aí, que eu lembrei-me, a respeito da soberba dele, né? Que quem alimenta isso pensa que faz bem, faz mal. Porque amigo verdadeiro é aquele que chega e não só elogia, mas critica, para que haja o aperfeiçoamento, né, do caráter, né? E não simplesmente elogiar. A soberba do gestor Ailton, me desculpem, agora eu faço que nem o pastor Emanuel, quem pensa o contrário, mas ficou caracterizado nas audiências exatamente por conta desse expediente que ele não queria lhe escutar e até lhe acusando, que o senhor não era digno de fazer pergunta a ele, mas o juiz teve uma hora que ele foi duro e disse para o advogado, olha, diga ao seu cliente, assim na hora, todo mundo na mesa, que eu não estou aqui para mediar conflito. Eu estou aqui presidindo uma reunião, uma audiência solene, como lá na... Meu irmão, e ele teve que engolir. A soberba era tão grande que ele nunca ficou para escutar o depoimento da parte adversa. De ninguém. Ele pedia para sair. Pedia para sair, embora... E o juiz, como o senhor falou, sabe, né, doutor Miguel? Conhece. Ele até julga, pela postura. Exatamente, ele julga não somente pelas palavras, mas pela postura, pelo equilíbrio emocional. Então, tá certo, você tá liberado. O senhor pode ir. E disse, né? E na hora o juiz não se deixou enganar. Engraçado, nessa mesma ação, Josué, não só esse juiz, o promotor, também em segundo grau, a procuradoria também ratificou o mesmo entendimento. Os desembargadores também ratificaram o mesmo entendimento e eu acho que ele não vai recorrer para Brasília. Eu acho que era para o senhor ter levado isso aqui.
Disse, olha do que é que o pessoal está aqui. Porque isso aqui é muito grave. É muito. Olha de que é que o pessoal reclama, não aceita. Porque é uma denominação com mais de 100 anos. Nem a fotografia dos fundadores, doutor Miguel, Tem. a gente tem. Agora fica aqui, ó. Para vergonha, né? É uma vergonha e assim é uma mancha, né? Agora uma eu mancha. te pergunto. Teve irmão que, olhe, Pô, mas deixa aqui, porque Mas isso não- também não- faz parte da história, isso é um faz registro. parte, é um É uma registro, prova do que a com gente certeza. fala.